Você já ouviu falar da Torre de Babel? Uma história que nos leva a um tempo onde toda a humanidade falava uma única língua e decidiu desafiar os céus. Mas, o que parecia ser uma demonstração de força e unidade revelou algo muito mais profundo sobre o coração humano. No vídeo de hoje, vamos explorar Gênesis 11, uma passagem cheia de ensinamentos sobre orgulho, obediência e o plano soberano de Deus. Prepare-se para descobrir como essa história conecta o passado ao futuro da humanidade e revela lições essenciais para nossa caminhada com Deus. Vamos começar. Gênesis 11. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume, por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a linguagem um do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Arfaxade 35 anos, e gerou Salá. E viveu Arfaxade, depois que gerou Salá, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Salá 30 anos, e gerou Éber. E viveu Salá, depois que gerou Éber, 403 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Éber 34 anos, e gerou Peleg. E viveu Éber, depois que gerou Peleg, 430 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Peleg 30 anos, e gerou Reu. E viveu Peleg, depois que gerou Reu, 209 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Reu 32 anos, e gerou Serug. E viveu Reu, depois que gerou Serug, 207 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Serug 30 anos, e gerou Naor. E viveu Serug, depois que gerou Naor, 200 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Naor 29 anos, e gerou Tera. E viveu Naor, depois que gerou Tera, 119 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor, Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscá. E Sarai era estéril, não tinha filhos. E tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Imagine um tempo em que toda a humanidade falava a mesma língua, onde a unidade era total e o mundo parecia sem fronteiras. Nesse cenário, o coração humano começou a revelar seu desejo de grandeza e independência de Deus. Gênesis 11 nos leva a uma das histórias mais intrigantes da Bíblia, a construção da Torre de Babel. É uma narrativa de ambição, intervenção divina e os primeiros passos para a formação das nações. Mas isso não é tudo. O capítulo também nos conecta à linhagem de Abraão, o homem chamado por Deus para uma missão que mudaria a história do mundo. Vamos mergulhar nessa passagem rica em simbolismo e compreender o que ela nos ensina sobre o poder da obediência e os planos soberanos de Deus. Versículos 1-4. A Torre de Babel. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Na época, toda a humanidade falava a mesma língua, o que facilitava a comunicação e a colaboração. Esse detalhe destaca a unidade inicial da humanidade. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. O Vale de Sinar é identificado como a região da Mesopotâmia. A escolha desse local sugere um ambiente fértil e estratégico. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra, e o betume, por cal. O uso do tijolo e betume indica uma sociedade tecnologicamente avançada para a época.
Eles substituíam pedra e argamassa com materiais mais acessíveis na região. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Essa construção reflete o orgulho e a ambição humana. A torre simbolizava uma tentativa de alcançar o céu, o domínio divino, e garantir fama e segurança, desafiando a ordem de Deus de se espalhar pela terra. Gênesis 9:1. Versículos 5-9. A intervenção divina. Então, desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. O ato de Deus, descer, é uma linguagem figurativa que reflete seu envolvimento direto. Mostra que, apesar do orgulho humano, Deus é soberano. E disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Deus reconhece o poder da unidade e a potencialidade do mal quando os seres humanos agem sem limites ou submissão a ele. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam a linguagem um do outro. A confusão de línguas foi um ato de misericórdia para impedir que a humanidade continuasse em sua rebelião. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. O propósito de Deus de espalhar a humanidade pela terra foi cumprido. A construção parou, e a unidade humana baseada no orgulho foi interrompida. Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Babel soa como a palavra hebraica para confusão. A torre simboliza a tentativa humana de se exaltar, mas tornou-se um marco de dispersão e confusão. Versículos 10-26. A genealogia de Sem. 10-11. Estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E viveu Sem, depois que gerou Arfaxade, 500 anos, e gerou filhos e filhas. A genealogia de Sem conecta Noé a Abraão, mostrando a continuidade da linhagem escolhida por Deus. 12-25. As gerações de Arfaxade até Tera. Essa lista detalha os descendentes de Sem. Cada geração viveu vidas longas, em declínio em relação aos patriarcas anteriores. A genealogia destaca que Deus mantém sua promessa de abençoar a linhagem de Sem. E viveu Tera 70 anos, e gerou a Abrão, a Naor e a Arã. Tera é o pai de Abraão, ainda chamado Abrão aqui. Esse versículo introduz a linhagem pela qual Deus estabelecerá sua aliança. Versículos 27-32. A família de Abraão. Estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naor e a Arã, e Arã gerou a Ló. Arã, o irmão de Abraão, é o pai de Ló. Isso conecta Ló à narrativa posterior. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. A morte de Arã é um evento marcante na história familiar de Tera e Abraão. Ur dos Caldeus é identificado como um importante centro cultural e religioso. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor, Milca, filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Sarai, posteriormente Sara, e Milca se tornam figuras importantes. Sarai é apresentada como estéril, o que prenuncia os desafios futuros. E Sarai era estéril, não tinha filhos. Essa menção prepara o leitor para os planos de Deus em relação à linhagem de Abraão. E tomou Tera Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã, e habitaram ali. A mudança para Arã é significativa. Embora Tera inicie a jornada, Abraão continuará a missão de Deus ao partir para Canaã. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. A morte de Tera encerra essa parte da narrativa e prepara o cenário para a chamada de Abraão em Gênesis 12. Chegamos ao fim dessa incrível jornada pelo capítulo 11 de Gênesis. A história da Torre de Babel e a genealogia que nos conecta a Abraão nos mostram que, mesmo diante da confusão e da dispersão, Deus tem um plano perfeito para a humanidade. Agora, eu quero saber de você, qual foi a lição mais marcante que tirou dessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe sua vida abundantemente.